A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 25. Seja constante o amor fraternal. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. E aqui ele fala fraternal. Então devemos desenvolver o amor fraternal. Paulo falava do amor não fingido, sem hipocrisia. O amor fraternal corresponde ao amor aos irmãos, fraterno. Um amor que considera o objeto deste amor um irmão, uma irmã. Seja constante o amor fraternal. 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Olha que incentivo para obedecer. É como honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Que é o único mandamento com promessa. Aqui ele está dizendo, ó, não se esqueçam da hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Tratem as pessoas com cortesia, com gentileza, com carinho, com demonstrações, né, de afeto. Recebam as pessoas. Acolham. E aí ele diz, porque alguns praticando a hospitalidade sem o saber acolheram anjos. Sim, tem muitos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que receberam anjos, né, na sua casa. E aí tu pensa, então elas eram hospitaleiras, elas eram pessoas agradáveis, queridas, gentis, né? Ou como eu tô dizendo, é um incentivo também, ó. Não te esquece de ser hospitaleiro, de tratar bem, porque tu pode estar acolhendo um anjo. 3. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Aqui, para muitos estudiosos, é aqueles textos que dizem, ó, é Paulo, né? E outros dizem, não, é agora mesmo que eu tenho certeza que não é Paulo, porque quando Paulo se referia às suas cadeias, às suas algemas, às suas prisões, ele sempre falava na primeira pessoa. E aqui ele fala de uma forma genérica, como que falando de Paulo. Por isso que lá no primeiro vídeo a gente falou, né, sobre as hipóteses da autoria de Hebreus. Barnabé, lembra? Lucas, Apolo, enfim. Lucas conviveu com Paulo e na primeira prisão ele tinha acesso, porque Paulo assim relata. E quem é do time Lucas, quem acredita que Lucas, o mesmo autor de Atos e do Evangelho de Lucas, que é, como eu falei, né, que muitos creem que escreveu Hebreus, esse é um dos versículos, ó. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles. Porque Lucas teve, entre aspas, né, este privilégio de estar na cadeia sem estar preso, mas auxiliando Paulo, visitando. Seria aquilo que eu digo para vocês, uma digital, uma assinatura de Lucas. Tem outras. Todo este conhecimento, ele era um médico, então ele poderia sim estudar profundamente, poderia ter perguntado tudo para Paulo, enfim. É aquilo que eu falei no início, a gente não sabe, né? Mas é melhor tu ocupar a tua mente, os teus pensamentos, a tua inteligência com questões bíblicas, espirituais, teológicas, do que tu ficar enchendo a tua mente de bobagem, de tolice. Então isso nos leva a conclusões, nos leva
a meditar, a pensar, de que uma pessoa que serve outra, como Lucas serviu Paulo, aprende tanto, pode ser, ao ponto de escrever um livro desse nível, dessa categoria que é Hebreus. E tu viu que eu falei livro, né? E claro, o que está dizendo aqui? Que nós, como uma igreja livre, temos sempre que lembrar e amar e abençoar e socorrer a igreja perseguida, a igreja que está presa. Porque se tu tá num país que tu tem liberdade religiosa, há muitos e muitos cristãos em países onde eles são presos, torturados, deserdados, expulsos e até mortos. Então a gente tem que se lembrar que não é todo cristão que tem liberdade religiosa de expressar a sua fé, a sua crença, de andar com a Bíblia, de ler a Bíblia, de ter a Bíblia no seu celular. Nós sabemos de países em que se eles encontram qualquer referência a Jesus, ao cristão no celular, a pessoa leva uma surra e perde o celular. Pesquisa, dá um Google para tu saber as formas de perseguição que existem ao redor do mundo, os países, o ranking de países que perseguem os cristãos. Então, muitos são presos, muitos estão nas cadeias, muitos sofrem maus tratos. Por quê? Porque amam a Jesus, porque amam o Evangelho, porque amam a Bíblia e não têm a sua vida como preciosa. Eles querem pregar o Evangelho, viver a fé. 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui o que tu vê? Tu vê uma observação, uma menção ao casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, casamento. Aí tu vai dizer, se fosse Paulo escrevendo, lembra como é que Paulo fazia? Aos maridos, às esposas. Ele falava assim, aqui tá meio que resumido, né? E tá falando sobre a impureza e o adultério, que esse sim seria, assim, os maiores pecados que maculariam o matrimônio, que fariam mal ao casamento, porque é uma aliança, é um pacto entre Deus, o marido e a esposa, o cordão de 3 dobras. Então, o que acontece aqui? Não pode ter impureza onde Deus está. Não pode ter adultério onde Deus está. Onde Deus está, tem que haver santidade, lealdade, fidelidade, verdade, amor. Por isso que o casamento é tão sagrado e ao mesmo tempo tão desafiador, porque não tem como tu ser crente, cristão e ter um casamento destruído. Tu pratica o teu evangelho, tu coloca a tua fé em prática no casamento, na família. Tu pode enganar quem tu quiser, mas uma hora a máscara cai. Teu marido vai saber quem tu é. A tua esposa vai saber quem tu é. O teu pai vai saber, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs, os teus filhos, as tuas filhas. Então, a família é o lugar onde nós exercitamos com maior propriedade e autoridade o Evangelho. Porque não tem próximo mais próximo do que os nossos familiares. E isso começa como? No casamento. Nessa instituição sagrada e criada, planejada, idealizada pelo próprio Deus. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se à mulher. E os dois vão virar uma só carne. Não há grau de maior intimidade do que no casamento. Por isso que Deus se agrada, por isso que Deus abençoa. E o
contrário também é verdadeiro. Por isso que o inferno inferniza. Porque sim, tu pode ser muito feliz, muito abençoado e muito próximo de Deus no teu casamento. Tanto que pela lei de Deus, no plano de Deus, só a morte pode dissolver. Então, o inimigo mais forte, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. E só ela consegue dissolver o casamento. Porque foi assim que Deus planejou. Aí, diante do mundo, das pessoas, e como o próprio Senhor Jesus disse, a dureza dos nossos corações, é que existe carta de divórcio, de repúdio, de separação. Então, olha o que está escrito. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Porque é o próprio Deus que instituiu o casamento. Quando tu tá lutando dentro do casamento, pode saber que Deus está do teu lado. Quando tu estás se divorciando, se separando, se afastando do teu cônjuge, do teu casamento, saiba que Deus está do outro lado, porque foi Ele que instituiu o casamento. E aqui tá falando, ó, que é digno de honra entre todos. O matrimônio, né, que é uma palavra que não se usa muito, né, não se usa mais. O casamento e o leito conjugal sem mácula. E aí ele dá o exemplo, então. O que macularia o leito conjugal? A impureza e o adultério. 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Olha se isso não é uma declaração de amor. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Aí tu vai dizer assim, mas que interessante, né? Ele fala isso logo depois que falou do casamento, do matrimônio, usando a palavra. Não sei, na tua Bíblia tá casamento ou matrimônio. É que se eu não tô enganada, a palavra que ele usou teve que ser traduzida por matrimônio justamente porque ele queria essa conotação sagrada, de sacramento, tá? E não sei, se quiser colocar aí nos comentários, na tua Bíblia tá casamento ou tá matrimônio? Que agora me veio isso na mente. Aí olha que interessante, então. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Então, vocês, a congregação, mas também pode ser dos casados, do marido e da mulher. Então, a avareza também é uma coisa que prejudica muito o casamento e os relacionamentos, tanto na família quanto na igreja, tanto nas tuas amizades quanto no teu trabalho. A avareza, a gente estudou, a avareza também é idolatria. Tu é avarento é porque tu ama o dinheiro, é porque tu ama os bens materiais, as riquezas, aquilo se torna um Deus para ti. Então, a vida da gente tem que ser isenta de avareza. E qual é a melhor forma de tu vigiar? Que nem eu digo, o remédio, o antídoto, a proteção é a generosidade, é a bondade. São os dízimos, as ofertas, socorrer os necessitados, não acumular. Quando tu vê que tu tá acumulando, tá tendo demais, é porque tu pode e deve dividir, compartilhar, abençoar. E aí vem essa pérola. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Paulo falou sobre o contentamento. E é isso que a gente percebe, ó, que esta pessoa que escreveu Hebreus, aí tu vai dizer, ai, lá vem de novo. Mas já estamos encerrando, hoje é o último capítulo. Ela aprendeu com Paulo. É isso que eu acho. Que ele falou.
Eu aprendi a viver contente. Eu sei ter escassez, mas eu sei ter abundância, lembra? Se tu é inscrito do canal e tá acompanhando, tu lembra? Eu sei ter abundância, mas eu sei passar humilhação, privação. Eu sei ser honrado, mas ele também foi abandonado por muitos. E lembra, tudo posso naquele que me fortalece? É nesse contexto. Então, Paulo viveu uma vida contente, com contentamento, suprido, satisfeito, em paz. E aí esta pessoa, este autor, este escritor, ele diz: contentem-se com as coisas que vocês têm. E Paulo falava também desta forma, no imperativo, mas ele se colocava. É ou não é? E aqui nós temos alguém que aprendeu, que ouviu sobre isso e que está ensinando. E aí vem esse versículo lindo: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Que, de novo, tu pode aplicar ao matrimônio, ao casamento. Porque se Deus está contigo, se Jesus está no barco, não vai afundar. Ah, não vai. Porque Jesus acalma a tempestade. Jesus repreende o vento e as ondas. Mas ele tem que estar dentro do teu barco, o barco do teu casamento, do teu matrimônio. Então, a promessa de Deus é que ele nunca vai nos deixar, que ele nunca, jamais vai nos abandonar. E é isso que ele espera de nós, que nós sejamos fiéis até o fim. Que assim como Jesus amou os seus até o fim, que nós amemos os nossos até o fim. Custe o que custar, carregando a cruz diariamente, renunciando ao teu eu, ao teu egoísmo, aos teus interesses, abrindo mão do que for necessário, do que for possível para manter a paz, perdoando 70 vezes 7. Todo o evangelho pode ser vivido e praticado no casamento, mas não é uma luta solitária. Deus está contigo. Estou falando, Jesus está dentro deste barco. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí não é só o homem, a pessoa externa, não pode ser a interna também. Porque se Deus está ali, porque tu faz a vontade de Deus e não a tua. Eu disse para vocês, né? Eu fico com a palavra do Senhor Jesus. Não foi assim desde o princípio. Isso acontece por causa da dureza dos nossos corações. Um coração que não é duro, um coração que é de carne, que é ensinável, ele perdoa quantas vezes for necessário. E ele pede força, pede graça, pede ânimo, pede alegria, pede amor todos os dias. E sim, o Espírito Santo de Deus tem tudo isso para nos dar diariamente. Lembra do maná? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode nos fazer? Mesma coisa. Vale para a vida cristã? Vale, mas vale para o casamento. Vale para a vida cristã, vida espiritual, mas vale para a família, para as famílias. Nós temos um auxílio. Nós temos um ajudante, um ajudador, alguém que nos socorre. E diante de Deus, nós podemos enfrentar, né, os desafios, os problemas, as dificuldades, dentro e fora do matrimônio, do casamento. 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha aí. Teve líder mais líder do que Paulo? Teve alguém que pregou mais a palavra de Deus para todos, para o mundo da época?
E olha o que ele está dizendo: considerem atentamente o fim da vida deles. O que eu falei para vocês no início? Que Paulo já havia morrido, né? Pedro já havia morrido e ambos martirizados. Pedro, a tradição judaico-cristã diz que ele foi crucificado e por misericórdia, por pedido dele, de cabeça para baixo, porque ele não queria, meu Deus, na morte ser igual a Jesus. Então ele pediu isso. Bem Pedro, né? E Paulo foi decapitado em Roma. Porque esta pena de morte da cruz não era para romanos, né? E ao contrário também era verdadeiro. E a decapitação não era para judeus. Então, é o que se sabe. Então ele diz, ó, considere atentamente o fim da vida deles. Eles morreram por Cristo. Eles entregaram a sua vida como sacrifício pelo Evangelho, por nós, para que essa Bíblia chegasse até nós. E aí, imitem a fé que tiveram. Um versículo maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Então, a fé que nós temos em Jesus é a fé do Jesus que a gente vê na Bíblia, que a gente estudou, que a gente lê, que a gente crê. É a fé que a gente tem no Jesus hoje, que se relaciona, que a gente ora, que a gente clama, que a gente convive. E no futuro também, porque a gente crê que Ele vai voltar para nos buscar. Que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Que Jesus é eterno. Porque quem é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Aquele que é eterno. E Jesus é eterno. 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então, a tua santidade não vem se tu comeu alimento tal ou se tu não comeu outro alimento, ou o alimento X. Não são essas doutrinas estranhas e diferentes ou tradicionais que vão te salvar. É um coração confirmado com a graça de Deus. Isso não tem proveito, isso fere, isso machuca, isso separa as pessoas. Isso é legalismo. Isso escraviza. Isso separa as pessoas. 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Sim, aqui é uma menção de que os animais eram queimados fora do acampamento. E Jesus morreu fora de Jerusalém, do lado de fora. Lembra que Jerusalém era uma cidade murada, fortificada. Então, Jesus foi morto, o Calvário, né, o Gólgota, o lugar da caveira, fora dos muros, tá? Entende isso? Uma comparação e ao mesmo tempo uma concretização do que o próprio Deus tinha dito. Então era assim que os animais eram sacrificados. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, o digno, o único, né? Cordeiro imolado, também foi sacrificado fora da cidade. 13.
Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Então, o que ele fala aqui no 13? Que nós devemos pagar o preço. Ó, saiamos, pois, a ele fora do acampamento. Aí, se fora do acampamento, tu pensa, tua zona de conforto, tua família, tua religião, tua cultura, tu vai ter que sair fora. Quer dizer, tu vai ter que romper. Para ter Jesus, tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que optar, escolher, usar a tua liberdade, o teu livre-arbítrio para receber o Senhor Jesus. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Para isso, tu vai ter que sair fora do acampamento. Ou, entre aspas, sair fora da casinha. Porque é loucura crer, né? E tu vai levar a mesma desonra que ele suportou. Por quê? Porque o mundo nos considera loucos, né? A nossa fé para o mundo é loucura. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que são. Então, é bem interessante o que ele está falando. Ó. Saiamos, pois, a ele, né? Vamos buscar o Senhor Jesus fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. E também a gente pode pensar no evangelho. Tu pregar o evangelho significa que tu vai ficar vulnerável, que sim, tu vai sair da tua zona de conforto, daquilo que talvez fosse o teu interesse, o teu prazer, aquilo que te agrada, né? Sair fora do acampamento e suportar a desonra. 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Estamos aqui de passagem. É temporário, peregrino, forasteiro, estrangeiro, hóspede, visitante. Usa a palavra que tu quiser para entender que a nossa pátria está nos céus. O nosso lugar de descanso, de refúgio, de refrigério, de repouso é no céu. 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Tu pode estar chorando, tu pode estar com dificuldade, tu pode estar com enfermidades, com lutas, com tentações, com tribulações, provas, perdas, não sei. Mas são os teus lábios que vão oferecer um sacrifício de louvor. E olha que interessante, ó, sempre. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aconteça o que acontecer, nós vamos declarar Jesus, profetizar o nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as vidas das pessoas que nós amamos, sobre as ruas, sobre as cidades. O nome de Jesus é o nome mais forte, mais poderoso, com maior autoridade. Então, nós vamos sempre confessar o nome de Jesus, aconteça o que acontecer. E esse sacrifício de louvor, louvar, adorar, engrandecer, adorar a Jesus, adorar a Deus, sempre. Olha só, sempre. 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, nós temos sacrifícios de louvor e agora a gente fala... e agora o autor de Hebreus fala que praticar o bem e cooperar, né, abençoar, compartilhar, né, mútua cooperação também é um sacrifício. São sacrifícios que Deus se agrada. Então, tu és salvo para as boas obras, para fazer o bem. E isso agrada a Deus. Cooperar, abençoar, colaborar com os irmãos, né? Ter relacionamentos recíprocos
Isso também agrada a Deus. É na união, né? É na bênção. Como é bom e agradável os irmãos estarem unidos. 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, a pessoa que fica se queixando, alegando, ela faz o bem com uma mão e com a outra ela quer, sei lá, elogio, recompensa, ou ela joga na tua cara que fez aquilo e que tu deve para ela. A Bíblia diz que nós não devemos nada para ninguém, a não ser o amor. Então, tudo que tu fizer, movido pelo amor, tu tá fazendo para dar glória a Deus e não para ter um benefício no futuro. Então, se tu é um líder religioso, um líder espiritual, um homem de Deus, alguém separado, tu tem que zelar pela alma dos teus liderados, como alguém que vai ter que prestar contas. Quer dizer, Deus vai requerer o sangue daqueles que tu cuidava, que tu aconselhava, que tu instruía, que tu ensinava, que tu alimentava, das tuas ovelhas, do teu rebanho. E isso não pode ser feito gemendo, quer dizer, não é murmurando, não é se queixando, não é alegando, não é jogando na cara, não é manipulando, não é alegando, né, que se fala, mas com alegria, com satisfação, com contentamento, com gratidão, com louvor a Deus. 18. Aí, lembra da carta, das características? Então agora vocês vão ver que vai começar algumas recomendações pessoais, algumas saudações, que sim, essas são características literárias de uma carta, de uma epístola, que eu falei para vocês que Hebreus se encaixa como um livro, mas também como uma carta. Orem por nós. Nós quem? Lembra que Lucas usava sempre o plural. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Como eu disse, Paulo, se fosse Paulo, ele já teria falecido nessa data, mais ou menos. 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então aqui, não sei como é que está na tua Bíblia, mas aqui está escrito doxologia. Então ele usa uma forma muito assim formal, muito espiritual, muito requintada, muito refinada, muito sagrada, muito especial para abençoar e para orar e para se despedir. 22. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? É um livro, é uma carta ou é um sermão? Porque ele diz, o que é isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo? É uma palavra de exortação, que era como um sermão. Porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. E aí, tá. A gente sabe o tamanho do Evangelho de Lucas. E a gente sabe do tamanho de Atos. Então, Hebreus estaria resumido. Porque Lucas era muito detalhista. Agora tu está pensando quem será que escreveu? É isso aí, é o assunto teológico. Todos sempre querem saber quem escreveu a carta de Hebreus, né? Mas não está escrito em lugar nenhum, então é só teoria, estudo. E como eu disse, a gente pensa, né? A gente pensa.
Vou repetir. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Então, esse eu também já expliquei, né? Paulo não se referia assim, ele tinha uma intimidade. Timóteo sempre vinha com aquele, vamos dizer assim, meu filho na fé. Ele tinha mais intimidade, né? Até porque Timóteo era bem mais jovem do que Paulo, tá? E os da Itália seria Roma, né? 25. A graça esteja com todos vocês. Então, assim, nós encerramos Hebreus. Foi muito bom fazermos esse estudo e eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual é a tua opinião? Hebreus é uma carta? Hebreus é um livro? Hebreus foi escrito por Paulo? Hebreus foi escrito por Barnabé, por Apolo, por Lucas, né? O que a gente aprende hoje com este último capítulo de Hebreus? Que seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, quer dizer, a gente não deve negligenciar a hospitalidade, pois alguns praticando-a, né, praticando a hospitalidade, sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos presos e dos maltratados. Vê, se tu é o preso e o maltratado, tu vai dizer, né, lembre de mim. Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Isso foi falado no contexto do casamento. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes. E o Senhor será o nosso auxílio, e nós não temeremos o homem.